Olá, meu querido irmão. Olá, minha querida irmã. Bem-vindos à lição 4, a palavra parte 1. Essa lição 4 vai ser complementada pela lição 5, que o título é a palavra 2. A palavra 2, deixa eu ver aqui o subtítulo. Funções da Bíblia. Então, essas duas mensagens são sobre a palavra. Vimos as primeiras 3 sobre Deus, né? Você é um aluno da escola bíblica da igreja. Nós, da igreja em Caucaia, queremos servir a você ensinando a palavra. O Senhor Jesus disse para ir a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando a palavra para gerar discípulos para o Senhor. E o curso atual que nós estamos dando na nossa escola bíblica, na nossa EBI, é do livro Fundamentos da Fé Cristã. Esse livro é o volume 1 de uma série de 4 volumes. Então temos muito trabalho pela frente, muitas aulas pela frente. Certo? Com certeza você vai ter um ótimo alicerce, uma base muito boa para a sua vida espiritual, para a sua caminhada cristã. Vai ajudar muito na sua vida. Nessa lição, nós vamos aprender a responder as seguintes perguntas, que talvez sejam dúvidas que você tenha, ou que mais cedo ou mais tarde alguém vai fazer essa pergunta para você. De onde vem a Bíblia? Né? Quanto tempo a Bíblia levou para ser escrita? E quem escreveu a Bíblia? E em qual língua? Quem escreveu realmente a Bíblia? Qual é a utilidade da Bíblia? Para que serve mesmo? E o que a sociedade tem pensado sobre a Bíblia? É uma pergunta que nós já podemos responder pelo que nós vemos nos noticiários. Nós vamos aprender sobre a origem da Bíblia e vamos tocar para isso nos seguintes pontos. A Bíblia é o livro mais importante do universo, não é nem do Brasil nem do mundo. A Bíblia foi soprada por Deus. Você sabia que a Bíblia é o sopro de Deus? Homens foram usados por Deus. Teve homem incluído nesse processo enorme de criação da Bíblia. E a Bíblia é um legado de Deus para o homem. São tesouros riquíssimos que Deus produziu para o homem, usando homens e para o homem. Ler a Bíblia é um privilégio. Vamos tocar nesses 5 pontos. Então vamos lá. O livro mais importante do universo. Vou logo dizendo para você, a Bíblia é o livro mais importante da humanidade. Transcende eras, povos, línguas, classes sociais e culturas. A Bíblia, o conteúdo da Bíblia influenciou várias nações. Temos o calendário hoje cristão por causa da Bíblia. Até mesmo países que não abraçam o cristianismo como língua oficial, o calendário deles é o calendário cristão. Milhares e milhares de línguas, aliás, centenas de línguas têm a Bíblia, né,
A Bíblia existe em centenas de línguas, povos e povos. Tanto aparecem na Bíblia, como hoje muitos povos conhecem a Bíblia. A Bíblia atravessou eras desde a antiguidade. Todo livro tem seu autor, e o autor da Bíblia é o próprio Deus. Quando um autor escreve um livro, ele quer dizer algo, tem um motivo para ele ter escrito aquele livro. E qual é o motivo de Deus ter escrito a Bíblia? Nós vamos ver isso. A Bíblia existe algumas peculiaridades. A Bíblia é o livro foi o primeiro livro a ser impresso, certo? E é o livro mais lido no mundo. Interessante que parece que a primeira prensa foi criada para poder a Bíblia ser impressa. É o livro mais amado, mas também é o livro mais contestado. É o livro da humanidade, né? Um país pode ter o seu livro, sua história em um livro, uma cidade. Uma pessoa pode ter uma biografia, né? Um livro dela. A Bíblia é o livro da humanidade. Através da Bíblia nós conhecemos a verdade. 1 Timóteo 2, versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Senhor Jesus, a Bíblia é o livro que, para você entender, você tem que ler com o autor do seu lado. Isso mesmo. Precisamos do Espírito Santo para nos ensinar os mistérios da Bíblia. A Bíblia foi soprada por Deus. Isso mesmo. 2 Coríntios 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Enfim, onde tem a palavra inspirada no grego, tem uma palavrinha grega que se pronuncia assim, theopneustos. Theo de Deus, pneu de vento, certo? E esse finalzinho eu não sei o que é, mas a conclusão é que sopro de Deus. Né? A palavra espírito no grego é pneuma. Espírito é algo tão misterioso que os homens só acharam uma figura para representar, que é vento. Então, que é pneuma, né? E aí vem a palavra pneu, né? Pneu está cheio de vento. Então, a palavra é o sopro de Deus. A palavra contém o Espírito de Deus. O sopro de Deus é o seu Espírito. E nesse Espírito, está a vida. Vamos ver João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, a palavra é Espírito, a palavra é pneuma. E também é vida. O Espírito, a palavra e a vida. Elas estão unidas como uma coisa só. Então, quando Deus soprou seu Espírito nos homens, esses homens movidos por esse Espírito passaram a registrar a palavra de Deus através das suas próprias experiências, através do que eles ouviam de Deus, mas no final, em resumo, é que
eles receberam o sopro de Deus, a inspiração divina, o Espírito de Deus. Quando nós hoje, né, recebemos, lemos a Bíblia, nós podemos trazer para dentro de nós esse Espírito também. Nós podemos respirar esse Espírito através da leitura da palavra. Deus escreveu a Bíblia soprando no coração dos homens. E quando nós lemos a Bíblia, nosso coração traz essa vida para dentro de nós, numa espécie de respiração espiritual. Senhor Jesus, vamos prosseguir? Homens foram usados por Deus, escrito por pessoas diferentes, em épocas diferentes, em línguas e lugares diferentes. A Bíblia é extremamente coerente em palavras, histórias, figuras e princípios. Que obra maravilhosa! Como uma pessoa iria conseguir escrever um livro desse tamanho? Um livro que usou pessoas bem antes, que viveu bem antes de Cristo, muito antes, e foi concluído 100 anos depois de Cristo. A primeira pessoa a escrever foi Moisés, 1500 anos antes, e a última foi João, no ano 100. Como eles nunca se viram, em épocas diferentes, em lugares diferentes. Isso eu estou falando dos dois extremos, porque no meio teve muito mais pessoas, em lugares totalmente diferentes, em condições, em classes sociais totalmente diferentes. Mas ela parece que foi escrito pela mesma pessoa. Quem poderia atravessar eras, lugares, línguas, culturas? Somente Deus. Foram usados médicos, reis, soldados, fazendeiros, pescadores, funcionários do governo como Mateus, profetas, etc. Levou cerca de 1.600 anos para ser concluída. 1.500 anos antes de Cristo, na época de Moisés, com Moisés, foi concluída no ano 100 depois de Cristo, com o apóstolo João, quando esteve preso na ilha de Patmos. É incrível como pessoas, épocas, lugares diferentes, a produção da Bíblia tem uma coerência enorme. Tem uma grande mente por trás. São 66 livros escritos originalmente em hebraico, aramaico e grego. O grego é uma língua mais atual, né? O aramaico e o hebraico são línguas bem antigas, mas ambas essas línguas foram escolhidas a dedo por Deus porque elas são riquíssimas, são muito detalhistas. Por exemplo, a gente fala a palavra amor, no nosso português, amor de mãe, amor de Deus, amor de irmãos, é uma coisa só, a mesma palavra. No grego, para cada amor é uma palavra diferente. Amor entre irmãos é o amor Filadélfia, o amor de Deus é o amor ágape, o amor de marido e mulher é o eros, e assim por diante. A palavra vida na nossa Bíblia, na nossa língua, é uma palavra só. Mas em grego tem bios, vida biológica, psique, vida psicológica, e zoe, vida divina. Vejo como são línguas riquíssimas, né? Segunda Pedro, capítulo 1, fala assim, ó, vamos lá. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21.
sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Como eu disse, Deus soprava sobre eles e o Espírito envolvia o coração deles, o ser deles, a mente deles, e eles faziam o que Deus mandava e acabava sendo registrado. Em 2 Samuel, Davi, aqui em 2 Samuel, Davi também fala algo, no capítulo 23, versículo 2. Fala assim, Davi, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e suas palavras e sua palavra está na minha língua. Aqui foi Davi Davi testificando, né? Como eles todos da Bíblia foram assim. São homens separados por Deus, preparados por Deus, né? É um preparo, às vezes até doloroso. Às vezes esses homens falavam e faziam coisas que nem eles compreendiam, porque não tinha um contexto geral, né? Hoje nós compreendemos. Senhor Jesus, Deus preparou esses homens para que a Bíblia pudesse ser escrita e estivesse hoje a nosso alcance, para nos ajudar e mostrar os caminhos de Deus e revelar o próprio Deus. Prosseguimos. Um legado de Deus para o homem. Deus sempre se esforçou por deixar suas palavras registradas para seu povo, pois é por meio dela que o povo tem a luz divina e pode andar pelo caminho correto, segundo a sua vontade. Em Jeremias 36 temos uma história que revela o coração de Deus, a intenção de Deus de manter registrada as palavras da Bíblia. No versículo 1, Jeremias 36, do versículo 1 ao 2, nós vemos que, vou ler aqui, no 4º ano de Joaquim, filho de Joás, rei de Judá, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma um rolo, um livro e escreve nele todas as palavras que te falarei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia que te falei, desde os dias de Josias até hoje. No versículo 23 e 24, deixa eu ler aqui para vocês. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou-lhe o rei. Não, eu queria ler um versículo que mostra que o povo se arrependeu. Deixa eu ver aqui se foi o terceiro. Foi o versículo 3. Talvez ouçam. Pronto, eles ouviram a palavra e se arrependeram, certo? Se arrependeram, você pode ler Jeremias 36 todinho, se arrependeram. Mas quando ele foi ler, que é o versículo 23 que eu ia ler agora, para o rei, aqui, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. O rei, em vez de se arrepender como os demais que ouviram, ele foi destruir. Aí no 27 e 28, fala assim: Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras de Baruque, com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias. Jeremias falava, né, e Baruque escrevia. E esse rolo foi queimado. A mais o Senhor disse
a Jeremias: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original que Joaquim, rei de Judá, queimou. Então você vê aqui que não adiantava o homem tentar destruir a Bíblia, a parte escrita, que Deus ia lá e reescrevia, porque a intenção de Deus era mantê-las escritas, registradas para nós, que é a única maneira de passar um legado tão grande, né, de um relacionamento de Deus com os homens que já duram milênios. A única maneira de registrar e repassar era através das escrituras, né? Houve uma época que era através de histórias, os pais passavam para os filhos, mas as coisas evoluíram, né? E Apocalipse capítulo 1, versículo 9 e 11 ao 11, diz assim: ó, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: escreve, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E você vê outro exemplo de Deus mandando alguém registrar. Interessante que em 1 Coríntios 10 dá uma dica maravilhosa sobre o porquê da Bíblia estar registrada. Capítulo 10, versículo 6, depois o 11. O 6 diz assim: ó, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aqui são exemplos de que ficaram, as pessoas errando, ficaram esses exemplos para nós, para a gente não cometer o mesmo erro. E no versículo 11: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. A Bíblia pode nos preparar para a vinda do Senhor. Esses são muitos exemplos, né, para nós seguir os exemplos corretos e rejeitar os exemplos incorretos. Senhor Jesus. A Bíblia, ela, como foi inspirada por Deus, soprada por Deus, ela em muitas partes revela coisas que ainda vão acontecer na nossa sociedade atual, nesse mundo atual. Segundo Timóteo 3, do 1 ao 4, fala assim, ó: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Essas palavras foram escritas, né, na época de Paulo, ali por volta do ano 100. E você vê que elas são muito atuais. Né? Apocalipse fala muito das coisas que vão acontecer. Tudo isso está registrado na Bíblia para nós. Senhor Jesus. E querem tirar a Bíblia, certo? De nós. Querem tirar a Bíblia da sociedade. Existe um esforço, certo, de homens maus para retirarem a Bíblia da sociedade, para retirar a influência judaico-cristã da sociedade. Tem, principalmente na área do ensino, né, de pessoas dizendo que a Bíblia é atrasada,
e que impede a evolução da sociedade, dizendo que precisam de uma nova cultura, certo? Senhor Jesus. Mas eu quero ler um versículo para vocês e falar algo muito importante. Mateus 4. Mateus 4, versículo 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Senhor Jesus. O seguinte, o povo de Israel foi um povo criado por Deus e era um povo santo, um povo criado para guardar a palavra de Deus. A ordem de Deus para eles era não se misturar. Essa ordem durou até a vinda de Jesus. Depois essa ordem mudou. Não se misturar para eles não se corromperem, né? Manter-se um povo santo que faz a vontade de Deus. E naquela época eles eram uma ilha. Eram como uma ilha. Somente eles faziam as coisas de Deus. Todo o resto do mundo faziam coisas abomináveis a Deus. Deus destruiu certa vez 2 cidades, Sodoma e Gomorra, por causa da depravação que existia lá. Toda a sociedade entregue aos prazeres. Quando Deus enviou 2 anjos para tirar o sobrinho, um homem de lá chamado Ló, que é sobrinho de Abraão, ao tirar os anjos, quando chegaram lá, os homens queriam abusar sexualmente dos anjos. Os anjos foi que cegaram eles e não viram eles, e os anjos tiraram Ló e a sua família. A família de Ló, a mulher de Ló, era tão acostumada que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela amava aquilo que existia lá. Enquanto Ló e suas filhas se esconderam em montanhas, em cavernas, e as filhas de Ló tiveram uma ideia para poder ter descendentes, né? Elas tiveram relações com o próprio pai. De onde é que elas tiraram essas ideias? Daquela sociedade. Toda a sociedade era corrompida. Não é à toa que Deus mandou um dilúvio. Para poder tirar a paciência de Deus deve ser algo muito grande. Deus resolveu limpar a terra, porque a sociedade estava demais. Coisas como pedofilia, adultério, bigamia, homossexualismo, zoofilia, todo esse tipo de coisa. Somente o povo de Israel estava ali separado. Quando Jesus nasceu, um dos motivos do povo não poder se misturar era porque tinha que nascer o homem mais santo do mundo, tinha que nascer numa sociedade santa. E ele nasceu. Quando nasceu, completou todo o seu ministério, então ele se expandiu na igreja. Deixou de ter somente o corpo que Maria lhe deu e passou a ter um corpo chamado igreja. Essa igreja levou essa palavra que estava guardada lá para toda a terra. Então, nações e povos que viviam nas trevas viram a grande luz. O que é trevas? É as pessoas não se enxergarem, não saber a sua real condição. Elas praticam coisas horríveis e sem saber que aquilo é horrível, porque não tem uma referência. Então, com o advento da igreja, a palavra de Deus se espalhou, toda a terra foi iluminada. Então, a humanidade passou a ter vergonha dessas coisas. Passou a ter vergonha. Toda a humanidade foi influenciada pela cultura judaico-cristã. Certo? Toda a cultura judaico-cristã foi o que fez com que a humanidade mudasse o comportamento.
Hoje a pessoa diz que é católica, por influência do catolicismo, ela tem ações, né, que são simples, mas que são ações de alguém que recebeu influência. Meu pai, por exemplo, meu pai nunca leu a Bíblia, meu pai ia para a missa, meu pai não conhece nada sobre Deus. Conhece agora, que se converteu. Meu pai era bruto, alcoólatra, violento, mas meu pai não gostava de certas coisas como o homossexualismo, né? A família, por mais ignorante com respeito à Bíblia que seja, elas não acham o incesto errado. Agora, por que que a gente acha tudo isso errado e feio? Por causa da palavra. Hoje, as pessoas fazem as coisas erradas, mas elas... Hoje não, está até mudando. Uma época atrás, as pessoas iam para lugares especiais para fazer as coisas erradas, porque a sociedade recriminava. Mas você sabia que existia uma época que a sociedade não recriminava? Era normal, era padrão. Vamos supor que a Bíblia não tivesse existido, a igreja não tivesse espalhado a palavra de Deus. Seu pai, ele teria sua mãe, teria mais algumas outras mulheres, talvez alguma morasse lá. Ele ele iria gostar de relacionamento homossexual, ele teria um gay. Incesto seria normal, né? Pedofilia seria normal. Tudo isso seria normal se não existisse a Bíblia. A Bíblia é muito importante para a sociedade. Foi ela que colocou o homem na linha. Mas infelizmente o próprio Jesus disse que a época de Noé vai voltar, a época da depravação. Depravação tanta que fez Deus mandar o dilúvio. Está voltando, Deus. Jesus disse que ia voltar, infelizmente, e é o que nós vemos hoje. Então, graças a Deus pela Bíblia. Viu como a Bíblia é muito importante? Por que as pessoas querem tirar a Bíblia? O pensamento humano é o seguinte: do homem, o pensamento do homem. Tem o pensamento de Deus e o pensamento do homem. O pensamento do homem, enganado, ele quer total liberdade para seguir seus desejos e paixões. Certo? O pensamento do diabo é o seguinte: a liberdade falsa da carne é um pretexto para as pessoas. Certo? Mais cedo ou mais tarde elas ficam escravas da carne. Elas se viciam nas coisas, na concupiscência, nas paixões. Muitos acham cair de cara, de cabeça, na libertinagem, na liberdade da carne, né, achando que aquilo ali é o máximo da liberdade, prazeroso. Mas quando elas enjoam e elas não querem mais aquilo, e elas vão tentar sair, elas percebem que não era liberdade, era uma escravidão. Ela tenta sair, mas está viciada. Satanás faz essa pegadinha por quê? Porque ele precisa dos homens para criar o seu reino. Ele gera essa falsa sensação de liberdade, mas ele prende as pessoas no pecado. Certo? E é por isso que as pessoas cegas e iludidas querem tirar a Bíblia de cena, para que eles tenham total liberdade de fazer o que eles quiserem, nem que eles vão para o inferno. É assim que eles pensam. Odeiam a Bíblia, porque a Bíblia é que coloca tudo na linha, e eles não querem isso, eles querem depravação mesmo. É por isso que os cristãos e os judeus são tão odiados na sociedade. Você já percebeu isso? Mas, aleluia, ler a Bíblia é um privilégio. Temos uma visão muito ampla, bem mais ampla da sociedade. Nós temos uma visão do nosso destino, sabemos qual é o nosso destino.
E outra coisa, nós percebemos que existe uma luta entre Deus e Satanás nesse mundo. Essa luta é muito disfarçada de luta de esquerda e de direita, de movimento X contra movimento Y, mas se você for ver por trás, é uma luta de Satanás contra Deus, certo? Satanás tem perseguido muitos os cristãos, perseguiu muitos os judeus. Os judeus foram usados no passado e agora os cristãos estão sendo usados para levar a palavra. E ele tem ódio disso. E ele levanta governos, levanta ideologias, certo? Levanta governos autoritaristas. Tudo para barrar a Bíblia. A Bíblia é a única coisa que impede a sociedade de virar o reino completo de Satanás. Agora, a própria Bíblia diz que um dia vai ser tirada a Bíblia e ele vai conseguir até certo ponto. Deus vai impedir. Agora, o mais importante é que a Bíblia transmite a vida de Deus para nós. Meu conselho a você: ame a Bíblia, ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, cante a palavra de Deus. Porque Cristo é a palavra de Deus. Quando você vai à palavra de Deus, o Espírito de Cristo é acrescentado a você, você é transformado, você é liberto. E outra coisa, devemos nos preparar para a vinda do Senhor. Somente a palavra pode trazer a própria essência e natureza de Deus, que é amor para nós. Assim vamos cumprir através do amor toda a vontade de Deus. Jesus é o Senhor. Faça faça o testezinho aqui embaixo, né? Marque as opções corretas, certo? A última lição, a última questão é para você escrever. Você escreve, você lê, né? A questãozinha, a última questão é assim, ó. De acordo com 1 Coríntios 10, para que servem os textos bíblicos para nós? Você vai ler, você vai procurar em 1 Coríntios 10, vai ler, vai achar e vai escrever, vai tirar uma fotinha e enviar. Né? A própria questão dá essa condição de tirar a fotinha. Certo? Assim você vai assimilar, você vai testar você mesmo, né? Jesus é o Senhor e até nossa próxima lição.